Hoje é dia de confissões aqui neste canal. Preparem-se! E hoje é dia de estreia de quadro novo aqui no canal com a book tag Confissões de Bibliófila. Essa tag eu descobri aqui mesmo no YouTube, através do canal da Ariesca, e eu achei muito interessante. Apesar dela não ter me marcado, mas eu tô respondendo de enxerida, porque eu gosto muito de responder book tags. Aliás, se você acompanha o conteúdo lá pelo blog, já deu pra perceber bastante o quanto eu sou a louca das tags. Como eu nunca tinha feito esse teste por aqui, então vai ser também um teste para ver como esse tipo de conteúdo performa. E vocês deixem aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de conteúdo ou não. Porque aí, se vocês gostarem, eu posso trazer mais desse formato por aqui, beleza? E antes de ir para as perguntas dessa tag, já aproveita e deixa aqui o seu like. Se você não for inscrito, aproveita e se inscreve aqui também nesse canal, porque assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai levar para mais pessoas. Agora vamos pro vídeo. E vamos à primeira pergunta. Qual gênero de literatura você se mantém longe? Bom, eu acho que o mais clichê é falar que eu me mantenho longe de autoajuda, porque de fato eu me mantenho mesmo. Mas para sair um pouco desse clichê, eu acho que eu diria dark romance, que eu até tentei uma vez e só confirmei que eu não gostava desse gênero, então eu continuo me mantendo bem longe. E também me mantenho longe de biografias, apesar de ser bem importante, né? Muita gente gosta para poder saber das histórias das pessoas, principalmente pessoas muito importantes do nosso país e do mundo também em geral. Eu não curto muito ler biografias. Se for uma ficção histórica, eu leio e tal, mas se for uma biografia, eu já não curto muito, não. Segunda pergunta. Qual livro você tem na estante e se envergonha de não ter lido? Olha, eu tenho uma estante de livros não lidos aqui, que é essa, para poder confirmar para vocês que eu tenho vários livros não lidos aqui nessa estante. Mas eu acho que o que eu mais me envergonho é esse aqui. Porque eu queria tanto essa edição, mas tanto. Eu me lembro que eu ficava vendo toda vez que oscilava o valor desse bendito desse livro. E eu queria comprar, mas nunca tinha uma promoção. E finalmente eu consegui me dar ele de aniversário. Aí chegou na estante, a edição belíssima, né? Aqui com o corte em preto, com essa capa rosa, as coisas mais lindas. Ele é todo ilustrado também. Inclusive, ele vem com algumas marcações, que eu acho a coisa mais linda. Ele tem algumas ilustrações também aqui, ó. Que é lindo, lindo, lindo. E ficou na estante. E acabou ficando aqui, pegou poeira e não li até hoje. E esse é um que realmente eu me envergonho de ter lido. Porque eu perturbei tanto, tanto, tanto querendo esse livro, quando eu consegui, não li. Próxima pergunta. Qual o seu pior hábito enquanto leitora? Olha, eu tenho muitos hábitos enquanto leitora, mas eu acho que o pior de todos é um que é uma vantagem, mas ao mesmo tempo eu não recomendo, que é ler andando. Eu não tenho dificuldade alguma de ler andando, eu faço muito isso aqui em casa, principalmente quando eu tô muito vidrada no capítulo, que eu quero saber qual é aquela reviravolta que vai ter e eu não quero desgrudar do livro do jeito nenhum, então eu vou andando aqui pelos cômodos da casa, andando, e nunca sofri acidente nenhum, felizmente. Então, por conta desse hábito, eu acabo lendo na esteira também, e nunca tive problemas também de sofrer acidente. Mas isso é um grande problema, porque como eu leio muito em transporte público, eu também leio muito no vagão, do trem, do metrô, em horário de pico. E já aconteceu algumas vezes de eu simplesmente sair e ir andando, sair aquele vão do trem, a plataforma, e ir andando numa boa com a cara no Kindle, assim. Então é muito perigoso. Felizmente eu nunca sofri acidente, mas eu não recomendo e eu acho que isso é um hábito muito ruim. Então eu tenho que ficar fiscalizando a mim mesma para não ficar fazendo isso, exatamente para evitar acidente no futuro. Porque não é porque nunca aconteceu que eu tô livre disso, né? Então eu tenho que ficar me fiscalizando para isso e não recomendo que faça isso em casa, criança. Próxima pergunta. Você costuma ler a sinopse antes de ler o livro? Sim, costumo. Os livros hoje em dia estão ficando cada vez mais caros, né? E quando a gente vai comprar o livro, a gente tem que saber se vai valer o investimento ou não, né? Tem que saber se o livro vai fazer sentido nas minhas escolhas de leitura, dos meus gostos. Então, ler a sinopse me ajuda muito nisso, e principalmente quando eu vou escolher algum livro aqui da estante. Eu tenho que saber se a minha vibe vai pedir um livro mais fofinho, se vai pedir um livro mais denso. Então, eu sempre leio a sinopse antes, mesmo sendo o livro daqui da minha estante. Próxima pergunta. Qual o livro mais caro da sua estante? Eu não sei se esse daqui quer dizer o livro que eu paguei mais caro ou se, independente de eu ter comprado ou ganhado, ele é mais caro. Eu vou interpretar independente disso. Então, eu acho que o livro mais caro que eu tenho na minha estante hoje é esse daqui. 7 Dias pro Fim. Inclusive, eu indiquei ele, né, na lista dos livros para você ler no Halloween. E esse daqui é um dos livros mais caros que tem. Esse daqui eu ganhei, na verdade, foi um presente da autora. Mas eu tava olhando o preço dele na Amazon e ele tava custando, em média, uns cento e
Ou, próxima pergunta. Você compra livros usados em sebos? E sim, compro livros usados em sebos sim. Aqui eu queria fazer isso com mais frequência, mas aqui na minha cidade, propriamente dito, não tem sebo. Então eu tenho que ir na cidade vizinha, eu moro na Baixada Fluminense, e aí eu tenho que ir na cidade vizinha, que é onde eu costumo ir para poder ir para academia, e no caminho da academia tem uns sebos. Então eu de vez em quando passo lá, na pracinha também tem algumas feiras de livros que de vez em quando o pessoal monta lá para vender livros usados também. Então eu sempre compro lá, ou então eu compro online também. Já comprei na estante virtual, já comprei na Shopee, e eu nunca tive problemas com isso. Inclusive, também faço muitas trocas no Scooby também, isso já não conta muito como sebo, mas eu pego também muitos livros usados de lá e tenho dado muita sorte, feito muitos achados. Qual sua livraria online favorita? Bom, a minha livraria online favorita é a Amazon, né? Eu sempre compro por lá, principalmente livros físicos, e-books, tudo eu compro lá na Amazon hoje. Comprei muito na Extinta Saraiva, né, mandava entregar lá na livraria antigamente, mas depois que ela fechou, eu acabei ficando só com a Amazon mesmo. E última pergunta, você tem um orçamento mensal para comprar livros? Hoje em dia, não mais. Logo no começo, quando eu tinha a minha bolsa de estágio, né, eu separava cerca de 60, 80 reais, dependendo de como estava o meu orçamento do mês. Só que, depois de um certo tempo, quando começaram a vir também livros de parcerias, eu também comecei a ter mais poder aquisitivo para comprar livros, eu percebi que eu estava tendo muito acúmulo de livros aqui em casa. Então, as minhas compras de livro diminuíram muito, né? Especialmente depois do que eu citei, que eu queria tanto ler o livro, comprei e ficou aqui pegando poeira. Então, agora, para eu comprar livros, eu penso bastante se vai valer a pena comprar agora, se não vai. Até porque eu tenho a assinatura do Kindle Unlimited. E muitas vezes, quando eu quero muito ler um livro, eu recorro para lá para saber se tem. E aí, se tiver, eu pego emprestado e não tem porquê eu comprar o livro físico. Ou então, agora, como eu também descobri que eu tenho acesso a Audible, primeiro eu vou ouvir o livro e ver se vai valer a pena eu fazer um investimento no livro físico depois. Dependendo do livro, eu só ouço e não precisa nem sequer comprar. Se for o caso, eu compro o e-book depois. Mas ter um orçamento agora, assim, já não tenho mais não. Bom, e a última pergunta é, na verdade, uma indicação, né, pra gente marcar outras pessoas para também responderem essa tag. Como eu já tô fazendo a tag aqui de enxerida, eu não vou marcar ninguém. Então, se você se sentir à vontade, quiser também responder, responde e me marca que depois eu vou querer ver suas respostas também. Mas também pode deixar aqui nos comentários se você também tem algum livro que tá tomando poeira há muito tempo na sua estante e você nunca leu. É isso. Essas foram as respostas. Eu espero que vocês tenham gostado. Mas antes de vocês irem embora, dá uma olhada aqui na tela final que pode ter algum outro vídeo que possa interessar você. Até o próximo vídeo. Tchauzinho!